Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Denúncias de violência contra idosos aumentam quase 90% em relação ao ano passado. Consumo do brasileiro dentro de casa cresce, puxado pela queda no desemprego do país. E o Pará terá pacote de investimento bilionário do BNDES para os preparativos da COP30 em Belém. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Realize suas viagens com desconto na passagem no hotel. Cresceu em 87% o número de denúncias de violência contra idosos nos 5 primeiros meses desse ano. Isso em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a maio foram 47 mil denúncias. Vamos ao vivo conversar com o Roberto Tomé. Oi, Tomé, boa noite. Quais são as principais denúncias, hein? Oi, Salsi, boa noite a todos. São principalmente de casos relativos à violência física, psicológica, negligência e até de exploração material e financeira. Os dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos apontam que essas 47 mil denúncias resultaram em cerca de 282 mil violações de direitos. Para enfrentar os casos de violência contra a pessoa idosa, o governo federal lançou a campanha Junho Violeta. De acordo com o IBGE, as pessoas acima de 60 anos representam quase 15% da população brasileira. Caso um idoso seja vítima de violência, ele próprio ou alguém que tiver conhecimento pode ligar para o Disque Denúncia. Não é preciso se identificar e o serviço é gratuito. Salsi. Fico alerta, né, Tomé? Obrigada pelas informações. O governo do Pará e o BNDES anunciaram nesta sexta-feira um pacote de 5 bilhões de reais em crédito e investimentos no estado. Poliana Gomes, boa noite. Qual o motivo desse investimento? Boa noite, Salsi. São projetos sustentáveis estratégicos para a Conferência da ONU sobre o Clima, a COP30, que vai acontecer aqui em Belém em 2025. Serão investidos recursos em soluções de mobilidade urbana, com veículos elétricos ou a gás, por exemplo, e também no tratamento de lixo para resíduos sólidos. O Jornal da Record mostrou essa semana que a região metropolitana de Belém enfrenta sérios problemas em relação a um único aterro sanitário. Também serão desenvolvidas linhas de créditos para auxiliar na reestruturação da rede de hotelaria, restaurantes e residências interessadas em ofertar hospedagem temporária durante a conferência. Salsi. Obrigada, Poliana. Uma pesquisa aponta a retomada do consumo dentro dos lares brasileiros. Vamos ao vivo agora conversar com Marcos Marinho. Marcos, boa noite. O primeiro trimestre foi positivo em relação a 2022. O aumento foi de quanto? Oi, Salsi, boa noite para você. Subiu 8,5% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. E a retomada é o resultado de uma inflação amenizada, a queda no índice de desemprego e o reajuste do salário mínimo. Os brasileiros dão preferência às marcas acessíveis e itens essenciais. Produtos como o leite, óleo de soja e açúcar foram os que sofreram menor variação de preços entre março de 2022 e o mesmo período desse ano. O relatório pesquisou 60 milhões de lares de todas as classes sociais e regiões do país. Salsi. Obrigada, Marcos. Subiu para 27 o número de policiais militares assassinados em confrontos no Rio de Janeiro neste ano. Mais 2 PMs foram mortos nesta sexta-feira. Um dos casos aconteceu em um confronto entre a polícia e criminosos de uma comunidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ônibus chegaram a ser incendiados e barricadas foram erguidas para dificultar o acesso dos policiais. O terceiro sargento Roberto Rino de Souza, de 39 anos, foi baleado e morreu. Um outro PM levou um tiro e está hospitalizado em estado grave. Em Saquarema, na região dos Lagos, os corpos do cabo Hamilton Melo Júnior e do irmão dele foram encontrados dentro de um carro. Segundo as investigações, eles foram sequestrados por homens armados com fuzis.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 24 horas para que a direção do presídio, onde está Roberto Jefferson, apresente explicações sobre o estado de saúde do ex-deputado. Agora a gente vai ao vivo a Brasília conversar com a Vanessa Lima. Ela tem os detalhes para a gente. Oi, Vanessa, boa noite. Boa noite, Salsi. Roberto Jefferson está no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro. A defesa do ex-deputado pediu nesta semana a transferência dele para um hospital particular. No dia 17 de maio, o ministro Alexandre de Moraes negou um primeiro pedido de transferência do ex-parlamentar para um hospital, mas autorizou a realização de exames fora do presídio. Roberto Jefferson foi preso em outubro do ano passado, depois de jogar granadas e atirar contra policiais que tentavam cumprir uma ordem de prisão contra ele. Na época, o ex-deputado já estava em prisão domiciliar por usar as redes sociais para atacar o STF. Salsi. Obrigada, Vanessa. O deputado cassado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para suspender os efeitos da decisão do TSE de impugnação do registro de candidatura. O processo foi encaminhado para a relatoria do ministro Dias Toffoli. No pedido, a defesa do deputado cassado afirma que a decisão foi tomada de forma equivocada, com base em provas que não existem. A Justiça Eleitoral entendeu que Dallagnol deveria ser considerado inelegível porque respondia a 15 procedimentos administrativos e adiantou a exoneração do cargo de procurador para evitar algum tipo de punição. O presidente Lula voltou a criticar a taxa básica de juros da economia. Foi durante uma inauguração no ABC Paulista. O presidente chegou pela manhã à Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, acompanhado por 9 ministros do governo. Lula visitou o prédio recém-construído para abrigar 22 laboratórios de pesquisa e inovação tecnológica. O novo bloco vai atender a quase 5.000 alunos. O presidente Lula aproveitou a visita à universidade para criticar mais uma vez o Banco Central. Depois de dizer que destinar recursos para a educação não é gasto, mas sim investimento, ele reclamou da taxa de juros definida pelo banco. 13,75% para pagar de juros. Isso é gasto. O restante é investimento. E quanto mais saudável, quanto mais educada, quanto mais preparada, mais o país vai crescer. Também em São Bernardo do Campo, o presidente participou da inauguração da ampliação de uma empresa que fabrica ônibus elétricos. Com as novas instalações, serão produzidos 150 ônibus elétricos por mês e gerados 500 empregos diretos nos próximos 2 anos. No discurso, o presidente defendeu que a indústria brasileira receba a ajuda do governo para voltar a crescer. Cabe ao Estado brasileiro garantir a sobrevivência da indústria brasileira para que a gente possa um dia ser competitivo com o mundo exterior. Nós temos que valorizar aquele produto brasileiro que gera emprego no Brasil, que gera renda no Brasil e que melhora a qualidade de vida das pessoas. Depois, Lula almoçou no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e retornou a Brasília no fim da tarde. A gente segue falando sobre economia. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, criticou a criação de uma moeda única entre o Brasil e outros países da América do Sul. I actually think that is a very old idea that solves a problem that doesn't exist anymore. And so I think today, if you believe in the advance of digital payments and the digitalization and tokenization of processes, you don't need a common currency to have the effects in terms of trade and efficiency that a common currency defends. That I don't even know if it's there. But I want to touch on a point which is, I think the private market went ahead and built a lot of smart private solutions digitally. But the governments are still very analogic. Em mais um episódio da falta de articulação do governo com o Congresso, 3 medidas provisórias perderam a validade porque não foram votadas a tempo. As medidas provisórias foram assinadas pelo presidente Lula em 1º de janeiro e não foram aprovadas pelo Congresso dentro do prazo de 120 dias.
Os textos não chegaram a ser votados na Câmara, no Senado e nem nas comissões mistas, que são a primeira etapa de tramitação das MPs. Uma das medidas é a MP do COAF, que transferia o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Banco Central de volta para o Ministério da Fazenda. O COAF é importante porque monitora as transações financeiras em todo o país e combate crimes como a lavagem de dinheiro. Com o fim do prazo, o COAF continuará no Banco Central. Outro caso é a MP que acabou com a FUNASA. Com o fim da medida, a Fundação Nacional de Saúde, que tem um orçamento de quase 3 bilhões de reais, voltou a existir. A medida considerada mais importante para o Ministério da Fazenda era a do CARF, que recriava o voto de qualidade em julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Em caso de empate, a União era favorecida e o contribuinte teria que pagar os impostos devidos. Sem apoio dos parlamentares para avançar com a MP do CARF, o presidente da Câmara, Arthur Lira, alertou o governo e sugeriu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que enviasse a proposta por meio de um projeto de lei. A manobra ajudou na tramitação de outros temas, como o arcabouço fiscal, que criou regras para controlar as contas públicas. Aqui não tem marinheiro de primeira viagem, né? Mar tranquilo não faz bom marinheiro. Acho que nós sempre ouvimos todo o posicionamento dos presidentes das duas casas, dos parlamentares, com muita humildade. O governo precisa sempre dialogar, ouvir os líderes da base da oposição. O presidente Lula falou hoje da dificuldade do governo em aprovar propostas, principalmente entre os deputados. É importante vocês saberem a correlação de força no Congresso Nacional. A esquerda toda tem no máximo 136 votos. Isso se ninguém faltar. Ou seja, mas nós, para votar uma coisa simples, precisamos de 257. Então, de 136, faça uma conta aí e veja quantos falta. E para aprovar uma emenda constitucional, é maior ainda o número de deputados que nós precisamos. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. Você tem que conversar com quem não votou na gente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, liberou os deputados do trabalho presencial na próxima semana. Com isso, o registro de presença poderá ser feito online nas sessões de segunda a quarta-feira. Na mensagem enviada à mesa diretora, Lira justificou que a medida tem como objetivo otimizar os trabalhos da casa. A próxima semana já teria uma agenda esvaziada e sem votações de matérias importantes no Congresso por causa do feriado prolongado. E olha, começou nesta sexta-feira em Belo Horizonte mais uma edição do Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD. O evento reúne os governadores dos 7 estados dessas duas regiões do Brasil. Agora a gente vai saber da Virgínia Nalon, que está lá na capital mineira, como foi esse encontro, os detalhes. Virgínia, boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você. Os chefes do Executivo, eles discutiram temas de interesse em comum, como emprego e renda, e também ações de cooperação que eles podem desenvolver em conjunto. Os governadores, a preocupação deles é com a reforma tributária, que pode ser votada ainda neste semestre na Câmara dos Deputados. Os governadores disseram que são a favor da proposta, mas que estão receosos porque não conhecem o texto que será votado e não sabem se podem sofrer queda na arrecadação. Juntos, os 7 estados concentram 70% do produto interno bruto do Brasil e mais da metade da população do país. Os governadores assinaram um protocolo de intenções e um projeto de lei para formalizar o consórcio que vai ser enviado às assembleias legislativas de cada estado. No final do evento, na noite desta sexta-feira, os governadores participaram de uma confraternização aqui no Palácio da Liberdade. O encontro termina neste sábado. Salce. Obrigada, Virgínia. Agora, o crime que chocou o país. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um suspeito de envolvimento na morte de Jeff Machado. Jander Vinícius afirmou que quem assassinou o ator foi o assistente de produção Bruno Rodrigues. Ele está foragido. Jander Vinícius estava em casa quando a polícia chegou e ainda tentou fugir. De acordo com as investigações, ele é garoto de programa e estava na casa do ator Jeff Machado no dia 23 de janeiro, quando o assassinato aconteceu. Hoje ele afirmou que quem estrangulou e matou Jeff foi Bruno de Souza Rodrigues.
No depoimento anterior, Jeander Vinícius havia citado o nome de outro homem, chamado Marcelo, que para os investigadores não existe. Os 3 personagens presentes na cena do crime eram a vítima, o Bruno e o Jander. Jefferson foi morto, estrangulado por um fio de telefone após ter sido dopado pelo Bruno de Souza. A polícia concluiu que o ator foi enganado por Bruno sobre uma suposta vaga para atuar numa novela da Globo. Bruno é ex-assistente de produção da emissora. A empresa afirma que ele foi demitido por justa causa em 2018. Para ajudar o filho a realizar o sonho, a mãe de Jeff fez pagamentos a Bruno. Desembolsou R$19 mil. Jeff Machado foi morto 3 dias antes do início das gravações da novela, na qual ele acreditava que atuaria. Para a polícia, o ex-assistente de produção teria matado o ator porque ele iria pressioná-lo ao descobrir que não estava escalado para o elenco. O corpo de Jeff Machado foi encontrado no dia 22 de maio dentro de um baú, enterrado no terreno de uma casa. Bruno e Jeander Vinícius devem responder por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Nos destaques internacionais, chega a 233 o número de mortos em um descarrilamento de trem na Índia. 900 pessoas foram hospitalizadas. 4 vagões descarrilaram logo após a colisão com um trem de carga. Segundo a polícia, depois do choque, um terceiro trem com passageiros bateu nos vagões descarrilados. 15 pessoas caíram em cima de mim quando o acidente aconteceu, diz esse sobrevivente. A polícia ainda apura as causas do acidente. 50 ambulâncias e centenas de bombeiros participaram da operação de resgate. Uma explosão em um prédio causou um incêndio de grandes proporções em Roma, na Itália. Uma pessoa morreu. Outras 15 pessoas precisaram ser socorridas com problemas respiratórios por causa da fumaça. Os bombeiros da capital italiana conseguiram controlar as chamas e agora inspecionam o prédio. Mais de 100 moradores estão desabrigados. A causa do incêndio ainda é investigada. Nos Estados Unidos, o emprego aumentou além do esperado no mês de maio. Foram mais de 300 mil novas vagas. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Juliana Rios. O relatório é do Departamento do Trabalho americano. A expectativa dos economistas era de que fossem abertas cerca de 170 mil novas vagas aqui no país. Ainda assim, a taxa de desemprego subiu para 3,7% no mês, com o número de desempregados aumentando em 440 mil. Já o salário médio dos americanos por hora trabalhada cresceu 0,3% em maio, em comparação ao mês anterior. Setores de serviços, governo, assistência médica, construção e transporte foram os mais beneficiados. Da Flórida, Juliana Rios. Pela primeira vez, a Agência Espacial Europeia realizou uma transmissão ao vivo de Marte. Uma câmera especial foi usada a uma distância de quase 3 milhões de quilômetros de distância. Os registros chegaram na Terra com cerca de 17 minutos de atraso e a transmissão durou 1 hora. O evento é uma comemoração ao aniversário de 20 anos da missão não tripulada que estuda a atmosfera e a superfície do planeta vermelho. As autoridades portuguesas apreenderam cerca de 1 tonelada de cocaína a bordo de um veleiro no Oceano Atlântico. A embarcação saiu do Suriname, na América do Sul, e a droga seria levada para vários países da Europa. A interceptação aconteceu em alto mar, a 370 quilômetros da costa portuguesa. Um homem de 53 anos foi preso. E a vacina para o tratamento da dependência química em cocaína e crack teve a segurança e eficácia comprovadas em testes pré-clínicos. O Jornal da Record foi até a Universidade Federal de Minas Gerais para saber como as doses são produzidas e como agem nos organismos dos usuários de drogas. A vacina foi desenvolvida ao longo dos últimos 10 anos por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. O medicamento produz anticorpos contra a cocaína e o crack e impede que essas substâncias cheguem ao cérebro. Então, a droga, quando ela é aspirada pelo nariz ou é fumada e é absorvida pelo pulmão, ela entra em contato com o sangue que tem o anticorpo. E aí, no sangue, ela fica retida, não conseguindo passar pela barreira hematocefálica,
e agir no cérebro. Ela não ativa as áreas que dão a sensação de euforia, de prazer, e ao mesmo tempo não ativa o circuito que leva à compulsão pela droga. A vacina, ainda em desenvolvimento, poderá ser aplicada em usuários de drogas em tratamento para a dependência química. Segundo o estudo, nas gestantes, os anticorpos produzidos devem proteger o feto dos efeitos da droga e diminuir o risco de aborto espontâneo. 35 pesquisadores participaram do estudo. Os testes pré-clínicos em animais terminaram em agosto do ano passado. Os testes em humanos só começam depois da aprovação da Anvisa, que também deve atestar a segurança da vacina. A Prefeitura de São Paulo, cidade que enfrenta problemas com a concentração de usuários na região da Cracolândia, no centro, anunciou que vai investir 4 milhões de reais no desenvolvimento da vacina. O prefeito Ricardo Nunes se disponibilizou de encontrar uma maneira jurídica de disponibilizar um recurso financeiro para ajudar nesses estudos. Nosso objetivo hoje é estar com a vacina no braço de quem precisa o mais rapidamente possível. Mais de 5 milhões de passageiros circulam diariamente pelo metrô de São Paulo. As linhas e estações guardam outro dado curioso. 31 crianças já nasceram nos trens e plataformas da capital paulista. Nesta sexta-feira foi dia de reencontro entre mãe e filha e os funcionários que ajudaram em um desses partos. A foto foi tirada no espelho do elevador da estação segundos antes de um importante acontecimento na vida da Camila. Tinha acabado de sair do banheiro, eu pensei, gente, olhei assim, de novo. É mesmo? Aí a moça falou, é bolsa. Eu falei, não. 2 seguranças do metrô correram para ajudar, pois a Maia estava chegando ali mesmo, na estação Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. Assim que terminou a licença maternidade, a Camila voltou a andar pelo metrô e todas as vezes que ela passava por aqui, ficava procurando onde estariam aqueles 2 agentes. Só que ela nunca conseguiu encontrá-los. Daí, pergunta daqui, pergunta dali, foi para a rede social. Aí você teve uma pista. Por que é que você gostaria de encontrar tanto essas pessoas? Elas foram importantes, Olha, claro. demais, porque o nascimento de um filho é um acontecimento marcante na vida da gente e todo mundo que contribuiu para que esse momento fosse ainda mais especial e que acontecesse, eu acho que é válido, né, a gente agradecer. Bom, e chegou a hora, né? 1 ano e 3 meses depois, lá vai a Camila e a Maia encontrar com aquelas pessoas que ajudaram o bebê chegar até nós. Vamos lá. Vamos lá? Olá, tudo bom? Oh, moço. Obrigada, que gracinha que ela tá. Ela aqui. Conta bonita. Pai de 2 filhos, o Daniel leva jeito com a Maia. Nossa função aqui é principalmente ajudar as pessoas. Ajudar seja ela no parto ou então como informação. E o Vinícius, que pela primeira vez participou de um trabalho de parto, nunca esqueceu daquele dia. Estando com um parceiro, ele já tem 2 filhos, eu falei, Godinho, ajuda aqui que eu tô preocupado. Né? São mais de 3 mil empregados treinados pelo INCOR, por intermédio da Escola de Medicina da USP. Bom para Camila e para Maia, que receberam ali mesmo a ajuda que fez toda a diferença. Obrigada por não me deixarem ir para casa. E deu tudo certo, tá? Que linda, maravilhosa. Olha lá, o tio. Ela tá muito linda, parabéns mesmo, de verdade. Obrigada, tio. Que gracinha. Que história. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você, bom fim de semana, cuide-se. Tchau.